Olá, queridos alunos, mais uma vez juntos para a nossa aula de arte. Eu sou a professora Marsolange Lemos do Nascimento e hoje iremos falar sobre as primeiras manifestações artísticas. Então, pegue aí o seu livro Trilhas, Sistema de Ensino, Artes, na página 20, no capítulo 2. Então, hoje nós vamos falar sobre arte rupestre, é isso? Então, o que você sabe sobre arte rupestre? A gente já conhece um pouquinho, né, sobre a pré-história, né, contando na disciplina de história. Então, elas andam juntas. E aí nós vamos falar sobre aquele povo, né, bem lá do passado, nossos ancestrais, onde eles usavam, né, as paredes, as rochas da caverna, para retratar, né, para se comunicar, usar uma linguagem visual, né, que é a linguagem da imagem. Então, eles desenhavam, pintavam, né, cravavam lá nas cavernas. Isso tudo era chamado de arte rupestre, que do latim que é o rupes significa rocha. Já foram encontradas imagens rupestres em muitos locais, né? Quase todo mundo, né? Em vários locais, já foram encontrados alguns registros, né? De imagens rupestres. As mais conhecidas são das cavernas de Lascaux e de Chauvet, certo? E aqui no Brasil nós também temos, né? No município de São Raimundo Nonato, lá no Piauí. Então, para você ver que eles foi um povo que passou, né, que deixou seu registro através de imagens, né, por diversas partes do mundo. Então aí do lado nós temos uma imagem, né, das mãos em negativos. Essa foi uma dos primeiros, né, das primeiras representações do ser humano, primeiro registro, que já tem mais, né, mais de 20 mil anos atrás, muito mais, no período da história, chamado Paleolítico. Então, eles usavam, né, as suas mãos para fazer esse tipo de obra negativa. Lá no finalzinho a gente vai falar um pouquinho como que eles faziam esse tipo de trabalho, tá bom? Esse tipo de obra em negativo, as mãos em negativos. Então, vamos lá. Pegue lá o seu livro na página 21, onde fala assim: algumas imagens e objetos podem estabelecer uma ponte entre nosso presente e o nosso passado. São registro da expressão de um indivíduo, de uma época e de um povo. Então, a imagem ela é uma ponte, né? Para que a gente possa conhecer um pouquinho sobre, não só sobre o nosso presente, né? Mas também sobre o passado, né? Daquelas pessoas, dos ancestrais, né? Que nós conhecemos, ou daqueles que nós vemos nos livros de história. Então, a imagem ela é um registro muito fiel, né? Onde ela se torna uma ponte, certo? Entre o nosso presente e o nosso passado. Aí no nosso livro embaixo tem um quadrinho amarelo, né? Onde tem 3 questões. A primeira: que elementos você vê na imagem? Que tipo de elemento você está olhando aí na imagem? O que aparece aí? Então você vai identificar, olhar o que está aparecendo na imagem e vai escrever no seu caderno. Letra B. Em sua opinião, quais instrumentos e materiais foram utilizados para produzir esta pintura? Na sua opinião, o que eles usaram para fazer essa pintura? Qual tipo de material? Qual foi o instrumento? Então você vai escrever suporte, a tinta, né? O objeto, o tipo de pincel, tá bom? Coloque aí. Letra C. Em seus desenhos, o que você busca representar? Quando você faz um desenho, o que você mais busca representar? O que você gosta de desenhar? Né? O que você representa em seus desenhos? Então você coloca lá qual é o tipo de representação que você mais faz. Certo?
Então, continuando na página 22, nós vamos falar sobre os rituais e as manifestações artísticas. Acompanhe a leitura comigo aí no seu livro. Desenhar, pintar, esculpir, dançar e representar personagens são manifestações artísticas que fazem parte do dia a dia dos seres humanos há muito tempo. Os estudiosos acreditam que essas linguagens artísticas tenham surgido em conjunto e que faziam parte de rituais realizados por grupos humanos de caçadores-coletores que viveram há milhares de anos. Então, esse tipo de rituais tinham várias funções, como homenagear os antepassados do grupo, pedir proteção às divindades e obter boas caçadas. Então, olha, há muito tempo o ser humano ele busca, né, representar, se manifestar, né, ter uma linguagem onde que as pessoas possam entender, compreender. Então aí ele usava a pintura, o desenho, ou esculpia, né, para poder transmitir, para poder demonstrar, né, a sua manifestação, a sua também linguagem, né, de comunicação entre seus grupos, certo? E aí eles usavam isso tudo, né, para mostrar a sua vida no seu dia a dia, né, os rituais que eles costumavam realizar, as homenagens que eles faziam aos seus antepassados, né, e também para obter, né, boas vibrações, boas caçadas, né, que fosse, como se, vamos dizer, bem sucedida todas as suas tarefas, né, todas as suas realizações que eles queriam fazer naquele momento. Então, professor, o que é um caçador-coletor? Caçador-coletor é a pessoa, né, ou um grupo que obtém seus alimentos por meio da caçada e da coleta de vegetais sem cultivo. Então, essa pessoa que é a pessoa que coleta os alimentos ou a caçada por meio, né, da natureza, ela é chamada de coletor, porque essa pessoa ela não cria, ela não criou, ela não plantou, mas ela foi lá e coletou, né? Pegou para si. Então ela chegou já num local onde já tinha tudo isso, onde já tinha o alimento, já tinha caça, já tinha fruta. Então ela só ia coletando mesmo, só ia colhendo tudo que tinha lá. E quando acabava, ela ia para outro lugar onde ela pudesse encontrar novamente. Então isso é chamado caçador-coletor, tá bom? Aí do lado nós temos uma imagem, né? Uma pintura com mais de 3.000 anos, né? Na Tailândia, onde ela apresenta um pouco sobre a vida, a maneira como esse povo vivia, né? Embaixo nós temos música na pré-história. Aí tem uma flauta feita de osso, que tem mais ou menos aproximadamente 35.000 anos, né? Então, eles também, né, usavam a arte da música. Eles também ouviam música, né? Não é porque eles estavam lá na pré-história que não se ouvia música. Então, eles também eram um povo muito criativo. Continuando na página 23, vamos falar aí sobre os antigos criadores de imagem. Acompanhe comigo aí no livro. A pintura é uma das mais antigas manifestações artísticas da humanidade. Em várias partes do mundo, arqueólogos encontraram pinturas pré-históricas em paredes rochosas. Essas pinturas rupestres representavam cenas de caça, dança, luta, além de situações do cotidiano. Por meio do estudo dessas pinturas, podemos conhecer melhor os hábitos dos grupos humanos pré-históricos. Então, olha aí, a pintura ela é
das mais antigas, né, das manifestações da humanidade. Então, onde ela surge, né? Segundo os estudiosos, através das pinturas rupestres. Então, nessas pinturas rupestres, eles representavam as cenas da vida deles, como eu já havia falado, sobre a caça, né? Sobre as lutas, a dança, né? Situações diversas do cotidiano. Então, eles iam lá na caverna, nas paredes rochosas, e faziam a sua pintura, certo? Mostrando, né, os seus hábitos para as pessoas. E assim nós podemos conhecer um pouquinho mais sobre eles. Se eles não fizessem isso, ninguém teria conhecido um pouco sobre eles, né? Continuando no nosso livro. Muitos estudiosos afirmam que as pinturas teriam uma função mágica, ou seja, os grupos de coletores e caçadores pré-históricos acreditavam que as cenas representadas por imagens realmente aconteceriam. Assim, os caçadores fizessem o ritual enquanto pintavam uma cena de caça bem-sucedida, eles teriam sucesso na caça real. Então, eles usavam, né, muitos estudiosos acreditam que eles usavam a pintura como mágica, né, uma função mágica. Por quê? Porque eles acreditavam que quando fossem caçar, se eles fizessem uma pintura bem elaborada, bem sucedida, né, um ritual nessa pintura, como fosse acontecer lá, eles saíssem para caçar, eles iam ter bastante sucesso. Então eles acreditavam nisso, eles tinham muita fé nisso, né? Então ela também era um instrumento de ritual mágico, né? Que eles acreditavam. Então eles tinham uma crença sobre isso, sobre esse tipo de pintura. Pronto. Agora nós vamos falar um pouquinho para poder entender um pouquinho mais, né, sobre a arte rupestre, né, a pré-história. Então, vou falar um pouquinho sobre cada período. Vou falar do período paleolítico e do período neolítico. No período paleolítico, o homem, ele não era cultivador, né? Ele não era agricultor, então ele não criava e nem plantava. O homem vivia da caça, sim, mas era da caça que tinha na natureza. Ele ia em busca, né, da caça em determinados ambientes. Ele também era nômade. Ele era um homem que não tinha um lugar fixo. O nômade, ele não tem um lugar fixo, ele não fica em um lugar só. Nós somos pessoas que temos a nossa casinha, né? Nós moramos na nossa casa, temos um lugar fixo. Já o nômade não, ele não tinha casa, né? Ele não tinha uma cidade, não tinha uma aldeia onde ele ficasse. Ele passava por esses ambientes, né? Por esses lugares, enquanto tinha o que ele necessitava. E o que ele necessitava era a caça, né? E os frutos. Então, ele se mudava de lugar para lugar atrás da caça e do fruto. Quando acabava, né, quando ficava tudo escasso, quando já não tinha mais caça, não tinha mais frutos, não tinha mais água, né, ele se mudava novamente. Então, ele ia embora, abandonava tudo, não queria nem saber. Ele chegava, né, acabava com tudo e ia embora. Então, aí, como ele não tinha casa, ele morava em ambientes da natureza, como cavernas. Né? Para ele, as cavernas eram os lugares mais seguros. Então, eles entravam durante a noite, né? Ficavam lá, porque tinha vários animais perigosos na época, passavam a noite dentro da caverna, que era um ambiente mais aconchegante, protegia não só dos animais, mas como da chuva, né, do frio. Então lá eles se abrigavam. E dentro dessas cavernas, né, na escuridão, eles retratavam as suas pinturas rupestres, né, que na época ainda não era considerado arte rupestre. Era um meio de comunicação, né, uma linguagem comunicativa. Então eles usavam mais como linguagem mesmo.
Com o tempo, nós, né, foi passando, nós a conhecemos como arte rupestre. E lá eles faziam essas pinturas demonstrando da caça, né, como eles pegavam os animais, qual o ritual que eles iam fazer, né, para que tudo isso fosse sucedido. Então, pintavam o animal do modo como eles o viam, reproduzindo a natureza tal qual os seus olhos a captavam. Então aí eles viam, né, aquele animal grande, de porte grande, temido, né, principalmente aqueles bisões enormes, né, que ele representa. E também outros animais mais pequenos, né, animais que não ameaçavam muito as pessoas, como os renas, cavalos, né. Então aí os veados, né, eles representavam aí na sua pintura o seu modo, como eles observavam, como eles olhavam, né, capturavam com seus olhos a imagem desse animal. Idealizavam um ritual, tanto que aqui na imagem abaixo temos aí as pessoas, né, com flechas prontas para atacar, né, para caçada. Então idealizavam toda essa cena, certo? Já no período neolítico, o ser humano já ganha estabilidade. Aqui o ser humano já começa a desenvolver a agricultura, a domesticar os animais, né? Os humanos, eles já não têm mais a vida nômade nesse período. Eles já vão ter o que? Habitação fixa, né? Não precisam mais mudar constantemente em busca de alimentos, né? Eles já se fixam em um lugar, já começam a criar, começam a plantar. E essa mudança, né, é a que nós conhecemos hoje em dia. Ela foi uma decisiva, né, para a nossa sociedade atual. Olha, nós hoje nós temos lugares fixos, né? Nós seres humanos criamos, plantamos, não é isso? Então já não vivemos mais nesse mundo nômades, né? Onde só recebemos da natureza. Então é isso. Aí também, né, com essa lado artístico, a expressão artística, o artista do Neolítico passou a retratar a figura humana em suas atividades cotidianas. Então aí o ser humano já é mais presente, né? Não é mais tanto a caçada, não é mais tanto o animal, mas sim o ser humano, né? Ele se torna mais presente nas suas atividades do dia a dia, do seu cotidiano. Então, ele já começa a desenvolver aí, né? A população começa a aumentar, começa a fazer suas aldeias e cidades. E aí também já desenvolve suas técnicas como a tecelagem, a cerâmica, né, as esculturas, construção de moradias. Então, a tecelagem para guardar os seus alimentos, ele já se vê uma necessidade de ter uma embalagem, um cesto, né, um recipiente, na verdade, para guardar os seus alimentos. Então aí surge a tecelagem para guardar as frutas, para guardar a carne, né, para carregar também, para trazer para casa. Aí vem a cerâmica, né? Que ele já usa a cerâmica para armazenar os seus alimentos, para trazer a água, né? Para guardar a água. Também já surge o fogo, né? Para fazer o cozimento e por aí vai, tá? E aí vem a moradia. O ser humano começa a construir as suas casas, né? Sua moradia, o lugar onde ele sinta mais seguro. E é isso, e aí depois com o passar dos tempos já vem os metais, né? Começam a modificar, as pinturas rupestres já são registradas com todas essas transformações, né? Do cotidiano daquele povo. Aí nós temos a arte da escultura e da cerâmica, onde os artistas pré-históricos faziam também esculturas de pedra e metal, que mostravam seu empenho na criação de objetos e também representação da figura humana.
Aí, na próxima aula vamos conhecer um pouquinho. Nós temos uma das primeiras representações humanas em escultura, que é a figura de mulher, né? Que nós vemos aí, que foi a Vênus de Willendorf, né? Então essa aí nós iremos conhecer um pouquinho mais sobre ela na próxima aula. Continuando a nossa aula, vamos falar um pouquinho também sobre os materiais, né, usados pelos artistas pré-históricos. Eu chamo eles de artistas, né, os pré-históricos, onde eles usavam corantes da natureza, né, elementos da natureza. Então, pegavam os corantes da natureza, feitos de minerais, ossos carbonizados, né, que eram os ossos queimados, carvão, vegetais e sangue de animais. Então, os alimentos que eram sólidos, né, eles eram esmagados, dissolvidos na gordura de animal. E aí eles tinham como instrumento ou como pincel, né, eles usavam o dedo, eles usavam penas, usavam gravetos, até ossos mesmo, para que eles pudessem cravar, né, para que eles pudessem pintar lá na parede. Certo? Então, continuando a nossa aula, nós vemos aí uma imagem, né, que as cavernas elas eram escuras, né? Mais ou menos uma ilustração, né, de como seria, como eles faziam esse tipo de trabalho. Eles pegavam uma tocha, né, com fogo e lá ficavam fazendo esse trabalho que não era fácil, né? Sabemos que tem umas cavernas que são bastante altas, né? Que eles davam um jeitinho lá de fazer essa pintura, essa representação, certo? Continuando, nós temos aqui como pintavam a mão em negativo. Como que o ser humano, né? Ele pintou a mão em negativo. Como que eles faziam isso, professora? Eles usavam, né, suas mãos nas paredes, colocavam suas mãos nas paredes. E aí eles usavam pó colorido por meio da trituração de rochas, né? Outros elementos. E depois, com auxílio de um canudo, que eles coletavam lá, poderia ser um osso, né? Eles sopravam esse pó sobre a mão encostada na parede e a área em volta da mão ficava colorida. A parte coberta pela mão não. Assim ele criava, né, o negativo. Então, essa é uma experiência boa que nós iremos fazer, tá, crianças? Vou colocar para vocês como fazer de diversas formas, né, com várias técnicas, com vários materiais, tá bom? Então aí, esse é bem simples de ser feito esse negativo, certo? E aí, com o passar do tempo, essa foi uma das primeiras, né, o negativo, primeiras manifestações. Com o passar do tempo, o ser humano começou a melhorar cada vez mais as suas técnicas, né? E aí começou a pintar os animais, as pessoas, né? O ser humano, retratar a vida deles no cotidiano. Então é isso, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado da explicação e continuaremos com mais na próxima aula. Desde já agradeço a todos e muito obrigado pela atenção e compreensão de todos. Tchau, tchau, beijo no coração. Fiquem com Deus.